Vamos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a tua serva. Usa ela nessa noite com poder, com autoridade. Fala, Pai, com a tua igreja, aquilo que precisamos ouvir nessa noite, ó Deus. Abre a porta da tua palavra, porta da revelação, ó Deus, e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Usa a tua filha como instrumento nas tuas mãos para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém? Deus é fiel. Deus está aqui. Hoje não, né? O Senhor tem ardido uma palavra no meu coração já tem umas 2 semanas. E hoje nós vamos dar uma pause na nossa visita ao Antigo Testamento. Peraí que a irmã está falando ali comigo, eu não estou entendendo. Fala o que foi. Ai, ai, hein? Ai, ai. Louvado seja Deus. Abre a palavra do Senhor aí, a sua Bíblia, no livro do evangelista Lucas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico. Lucas, ele não foi discípulo de Jesus, mas todas as palavras, né, todo o conteúdo que ele traz, ele escreveu 2 livros e ele tem tanta ênfase na escrita dele que parece que ele participou ali do ministério de Jesus, não é verdade? Mas é o Espírito Santo também confirmando ali tudo que foi feito, tudo que Deus agiu ali através da vida de Jesus, e é tremendo. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Quero saudar novamente os visitantes, sejam bem-vindos todos, amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Ricamente, poderosamente. Lucas 8, a partir do verso 4, diz assim: certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus. E ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. E quando foram pisadas, e as aves vieram e as comeram, outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. E outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em um solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. E quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E seus discípulos lhe perguntaram: o que a parábola significa? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus. Mas eu uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, e quando escutarem, não entendam. E este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. Mas o diabo vem e arranca dos corações deles, e os impede de crescer e de ser salvos. As sementes no solo rochoso representam as que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. E uma vez, porém,
que não têm raízes profundas, creem apenas por um momento e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em um solo fértil representam as que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e a aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Amém? A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus pergunta nessa noite é: que tipo de solo é você? Você aqui está representando qual solo? A palavra, as sementes estão sendo lançadas. Amém? Já foram lançadas aqui através do louvor, através das orações, e agora está sendo lançada através da própria palavra. E o Espírito Santo de Deus me dizia que a gente tem enfrentado uma geração com um solo bem ruim, né? Que por um momento, igual aconteceu aqui, maravilhoso louvor dos cantores, a pessoa se envolve com a melodia, se envolve com a letra, mas é temporal. Depois que ele sai daquelas portas para fora, ele não consegue praticar nada do que ele ouviu aqui dentro. Nada do que foi semeado produz, cria raízes. A igreja está entendendo? Deus quer trabalhar no teu solo nessa noite, no solo do teu coração. Porque a palavra dele diz que a palavra dele não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz. Mas a gente tem que entender que vai haver diversos tipos de solo neste mundo. E nós, que somos servos de Deus, que ministramos a palavra, que ministramos louvor, nós não podemos nos deixar nos abatermos com um solo infértil, igreja. O solo infértil, ele tem deixado um rastro na divulgação atual do evangelho. Eu não posso falar que é na igreja, eu não posso falar que é no evangelho, porque o evangelho de Jesus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo que está sendo descrito aqui por Lucas. Lucas diz que Jesus era cercado de uma grande multidão. Amém? Mas Jesus sabia que naquela multidão tinha gente que só queria receber. Tinha gente que só estava ali para observar. Tinha gente que só estava ali para julgar o ministério dele. Jesus sabia disso tudo, igreja. Mas ele sabia também que ali tinha pessoas sinceras. Que tinha pessoas que estavam com o coração contrito, quebrantado e pronto para receber a palavra dele. Pronto para receber a vida através dele. Porque como foi louvado aqui, ele é restaurador de vidas, amém? Ele é aquele que traz a vida a quem está morto. E o Senhor quer sacudir a tua vida nesta noite. Ele te trouxe aqui com um propósito. Você só não veio ver aqui os cantores, você veio ver Jesus, amém? E Jesus tem uma palavra para você nessa noite. E o que o Espírito Santo de Deus falava comigo é que quando ele vai explicar a parábola para os discípulos, quando os discípulos questionam, Senhor, o que quer dizer essa parábola? Antes disso ele fala assim, ó, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Em outras versões diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem está com o ouvido atento aí, nessa noite? Porque há uma grande diferença entre você escutar e você ouvir. São duas coisas bem diferentes, bem singulares. Eu tô escutando o ruído, né? Que está fazendo aqui do som.
mas eu quero escutar o que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Eu quero ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao meu coração. E Deus, Ele quer aguçar os teus ouvidos espirituais nesta noite. Ele diz, eu vim aqui... Gente, olha como é que Deus é lindo. Eu já posso contemplar, irmãos, não riam, mas eu consigo ver aqui um cotonete enorme. Pensa. Pensa num cotonete bem grande. Irmão, sabe o que é um cotonete, né? Aquele negocinho que você usa para limpar o ouvido. E o Senhor está limpando o ouvido de muitas pessoas aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui porque é necessário limpar o teu ouvido, limpar o teu interior, para que você comece a ouvir com atenção tudo que Ele tem ministrado ao teu coração. Ele não quer que você viva de momentos, Ele não quer que você viva de situações, não. Ele quer que você tenha raízes na palavra dEle. Ele quer fazer de você uma árvore frutífera. Irmãos, quando a gente se converte a Cristo, há um grande equívoco. A gente pensa que a gente vai vir para o Senhor e só vai receber, não é verdade? E a gente vem com essa intenção. A gente passa por aquelas portas, a maioria das pessoas. Aqui, difícil, se eu perguntar quem veio por amor, tem alguma mão que se levanta? Quem veio a Cristo por amor? Porque sabia do que Ele tinha feito lá na cruz do Calvário? Ninguém, né? A gente veio porque ou estava com problema de saúde, ou porque estava com problema na vida sentimental, ou porque está com problema financeiro, ou porque está com problema em qualquer área da vida, irmão. Aí a gente vem, e a gente vem com o intuito de receber. Era igual esse povo que estava aqui ao redor de Jesus. Na grande maioria, era só com a intenção de receber. E Jesus começa a derramar as pérolas dele, começa a ditar uma parábola. Irmãos, e é tão inusitado, porque os próprios discípulos, eles começam a ficar querendo entender. Ô Jesus, qual é o propósito disso aí? Por que o Senhor está falando isso? De um homem que está jogando semente no meio do caminho, de um homem que tem aves que levam as sementes, e que pedras... Eu fico imaginando o alvoroço dos discípulos, querendo entender o que Jesus estava ministrando. Aí ele fala assim, e ele responde no verso 10, deixa eu ver como é que está ali. 10, isso. E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A primeira vez que eu li isso aqui, irmãos, isso já tem um tempinho, tá? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei bastante intrigada. Eu falei, Jesus, então quer dizer que quando o Senhor estava ali pregando, não era para todo mundo entender? Não era para todo mundo conhecer o reino? E isso, irmãos, me encheu de interrogações, me encheu de conflitos. Aí o Espírito Santo falou, se atenta ao que eu digo aos meus discípulos, né? A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino. Você que está aqui nessa noite, Deus está abrindo uma revelação do céu, do reino dele, para mim e para você. Irmãos, tinha situações que realmente Jesus, ele tinha que... eu não vou falar que era de uma maneira escondida, não. Mas em ocasiões, Jesus, ele tinha que se preservar. E é assim na minha vida e na tua vida. Tem ocasiões que nós temos que nos preservar. A gente não pode ficar divulgando tudo da nossa vida para todo mundo, irmãos. Tem coisa que você tem que se manter quietinho, até que Deus opere um milagre. Até que Deus realize realmente o que é para ser feito. E voltando ao que eu estava falando antes, né? O Espírito Santo, ele me... Obrigado, Jesus. Por mais que a mente falhe, o Espírito Santo não falha. Quando a gente passa querendo receber,
Deus diz, você quer receber, mas eu é que vou usar você. As suas bênçãos, as suas vitórias, aquilo que você quer alcançar, só vai vir a partir do momento que você se doar para mim. Só vai acontecer a partir do momento que você entender que você é um instrumento nas minhas mãos. Porque quando ele fala aqui, olha, o último solo, que é o solo que todo mundo quer ser, eu creio, a última referência de solo, ele fala aqui, e ainda as que caíram no solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior a quantidade que foi semeada. Preste atenção, irmãos. É muito mais do que você pode imaginar. É muito além do que você veio buscar. É isso que Jesus está falando, eu posso fazer muito mais. Você veio por causa desse problema, minha filha? Minha filha, mas esse problema é nada diante de mim. Ele vai falar ainda mais. Na realidade, eu usei esse problema para te atrair. Eu usei essa situação para poder sacudir o teu interior. Porque, irmãos, a gente está vendo o mundo jaz no maligno. A humanidade, a sociedade, eles estão vivendo de uma maneira, eu costumo falar assim, está tudo sem freio lá fora. Está tudo nos excessos, está tudo de uma maneira aonde o ser humano ele não está conseguindo ver que ele está se autodestruindo. A gente consegue ver o pessoal lá do Islã, que amarra as bombas aqui, né? E vai lá e se explode. Mas eles não conseguem enxergar que eles também estão fazendo isso com a própria vida deles. Eles estão se auto-sabotando, eles estão se autodestruindo, irmãos. Sabe como? Quando eu quero viver uma vida de legalismo, quando eu quero viver uma vida de promiscuidade, quando eu quero viver uma vida sem lei, irmãos, as leis são para nos proteger, amém? Quando Deus criou as leis, a única intenção do Senhor era nos proteger, porque a gente nós precisamos de limitações, de ser limitados, nós precisamos de contenção, eu vou usar esse termo, porque a humanidade sem contenção é isso que está acontecendo. É marido matando mulher, é tio pegando as sobrinhas, estuprando e matando, pai matando, estuprando a filha e matando. A humanidade, irmãos, está totalmente perdida. E nós que estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, nós temos que começar a dar frutos. Nós temos que começar a mostrar que a palavra de Deus está germinando em nós. Precisamos atentar para isso. Oh, meu Deus, é muita informação, Jesus. O Espírito Santo ele foi me falando mais, ele foi falando, olha, temos que ser um tipo de solo que enfrenta as investidas do diabo, que enfrenta os desânimos, as provações, e não deixamos ser sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. É isso que Jesus está falando nessa parábola. Minha filha, meu filho, eu quero fazer de você uma pessoa resistente, uma pessoa resiliente. Alguém que não vai olhar para as circunstâncias, mas que vai avançar olhando para o alvo. Certo que você tem uma pessoa que você quer alcançar. Você quer alcançar quem? Você quer alcançar Jesus? Amém? Eu quero alcançar Jesus, irmãos. Eu quero que naquele grande dia eu possa subir com ele para a glória. Há um reino, irmãos. No capítulo 10, volta lá, lindona. Ele diz bem claro aqui, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Há um reino aguardando por mim e por você. Mas se a gente não aprender a obedecer a esse reino enquanto estivermos aqui, a gente não vai conseguir entrar naquele reino lá. No que ele está preparando para nós. E a preparação, o caminho para entrarmos nesse reino é vencermos essas adversidades.
é vencer primeiro o diabo, porque ele não vai parar. Ele não vai parar, irmãos. O diabo, ele é espírito. Ele não cansa, ele não sente fome. Ele não para. E ele não vai parar de tentar investir contra a minha vida e contra a tua vida. Entenda isso. É uma luta sem tréguas. E você tem que se fazer resistente. Você não pode ser como as sementes jogadas à beira do caminho. Amém? Você tem que enfrentar. Aí a gente fica, né? Não é só o diabo, a gente tem que enfrentar os desânimos. Porque tudo que acontece hoje é para nos deixar angustiados, depressivos, ansiosos e perdidos. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas de Deus que eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Estão totalmente perdidas, confusas. Elas não sabem mais se elas servem a Deus ou se elas servem a elas mesmas ou se elas servem aos prazeres deste mundo. E é disso que Jesus está falando. Você vai ter que enfrentar isso aí, você vai ter que decidir o que você vai fazer. Qual é a tua posição? Você vai deixar que as suas lágrimas reguem o teu solo? Ou você vai querer, né, a alegria passageira desse mundo, irmãos? A gente sabe que há um grande erro quando a gente fala assim, nada lá no mundo nos atrai. É mentira, né? A gente sabe que é um engano. Lá fora tem tudo que agrada a tua carne, a minha carne. É o que Jesus declarou, os prazeres dessa vida. Tudo lá fora é para saciar a nossa carne. É para trazer para ela uma alegria, uma coisa que é momentânea. Só que até a gente entender que aquilo é momentâneo, irmãos, é aí que está o problema. Aí que é o grande divisor da situação. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para enxertar adubo em você. É adubo que fala? É adubo, né? Para fazer uma revolução aí na tua terra e deixar ela uma terra sadia, uma terra que vai receber a boa semente, a semente da palavra, e vai começar a ser transformado. Irmãos, uma árvore, quando ela começa a crescer, ela vai começando a crescer, vai começando a dar as folhas, para depois dar os brotos. Só que tem um certo momento que você tem que começar a podar essa árvore. A podar, para que ela venha crescer com mais força, para que ela ganhe mais amplitude onde ela está plantada. E as podas, irmãos, é Deus cuidando de mim, de você, cuidando do nosso caráter. Tudo aquilo que ainda veio, sabe? Todo resquício do nosso passado. Isso tem que ser retirado de nós. Tem que ser podado. E isso só acontece se você der lugar ao Espírito Santo de Deus. Isso só acontece se você realmente falar, Senhor, eu sei que vai doer, porque não é de uma maneira pura, simples, né? Parece que falando é mais fácil. Mas não é, irmãos. São podas. E podas, né? A tesoura vai cortando ali os galhos. E dói, irmãos. Dói. Vai doer. Ai, mas eu vou ter que ficar sem aquele amiguinho, sem aquela amiguinha. Ela é tão legal, ela é tão divertida. Mas ela tem um palavreado inapropriado para estar com você. Ela tem uma vida que é totalmente errada para estar no seu lado. Ah, mas aquele rapaz, ele é um galã, é o meu príncipe. Se não serve a Deus, também não é o que o Senhor tem para você. Então começa a podar, começa a tirar, começa a pedir, passa tesoura, Jeová. Passa tesoura porque eu quero ser uma árvore que agrade ao Senhor, que dê frutos para o Senhor.
Eu quero ter certeza de que o Senhor está plantando em um solo fértil, que o Senhor está semeando as sementes num solo fértil. Irmãos, eu poderia falar inúmeras coisas aqui. Às vezes não está no externo o problema está em você. Você gosta de falar aquela mentirinha. Você não consegue passar um dia sem contar uma mentira. Poda! Passa a tesoura nisso aí, em nome de Jesus. Eu não consigo ficar um dia inteiro sem falar de alguém. Nossa, Pai. Meu Deus. Irmãos, e com as redes sociais ainda ficou mais difícil essa situação. Né? Porque tem aqueles peitudos que falam assim, eu falo mesmo. Né? Você ainda se depara com as situações dessa. Mas falar da própria vida não fala, né? Eu falo mesmo para falar da vida do outro. Então, o Senhor quer podar você nessa noite. Ele quer te ensinar que não é por aí que você vai conseguir dar frutos. Vai dar fruto podre. Quando alguém for colher, tá estragado. Não posso me alimentar dali porque está estragado. E, irmãos, uma coisa que Jesus nos deixou para que a gente tivesse um discernimento, né, foi o seguinte: você vai reconhecer a árvore pelos frutos. Então você vai começar a se examinar. Senhor, será que eu estou sendo sufocada? Será que as sementes que eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo lá nos cultos, até os louvores, será que está ficando à beira do caminho? Será que foram pisadas essas sementes? Sabe o que significa pisadas? Pisadas? Por que pisadas? As raízes de amargura que você tem, as desilusões que você sofreu, pisa a semente. A semente ela não consegue germinar. Aquilo ali, ela supera. Ela dentro de você, ela supera o dom da vida que é Jesus. E Deus, Ele quer falar com você, minha filha, eu quero germinar no teu campo, na tua terra. Eu quero começar a trabalhar com você. Eu quero que você entenda que não dá para você ter uma vida seca dessa forma. Não tem uma vida de momentos. Não adianta você vir ali, adorar e tal, levantar as mãos e depois que sair, cadê o fruto? Cadê aquilo que vai fazer a diferença? Cadê aquilo que vai ser a luz, que vai ser o sal? É uma noite para Deus nos sacudir, irmãos. E eu falei a Jesus, eu estava tão bom no nosso passeio pelo Antigo Testamento, né, presbítero Adriano? Mas não adianta, quando Deus quer falar, filho. E essa palavra, ela tem ardido, já tem umas 2 semanas, e Deus... Eu preciso falar isso ao meu povo. Irmãos, eu não me preocupo também com a quantidade, porque a gente está ao vivo para o mundo inteiro ali, pela internet, para a glória de Deus. E eu sei que tem alguém ali que está sendo alcançado por essa palavra. Amém? Que está sendo alcançado, está entendendo por que a vida dela não está frutificando nessa noite. Né? Por mais que a chuva atrapalhou alguns irmãos, mas você que está aqui, você é um escolhido de Deus. Fala aí, me ajuda a pregar agora, vai. Fala aí para quem está do seu lado. Você foi escolhido a dedo para estar aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pode dizer, não, mas na minha vida está tudo bem, pastor. Eu estou legal, né? Está até começando a dar um brotinho aqui. Está começando a querer crescer aqui um galhozinho com algumas folhas. Mas não é só isso que Deus quer na sua vida, irmãos. Ele quer o que Ele falou, olha. Que dê 100 vezes mais do que a quantidade que foi semeada. Eu li aqui com vocês 15 versículos. Não, menos de 15. 11 versículos. Mas esses 11 versículos... vai dar 100 vezes mais na vida de vocês. Eu creio nisso. E eu profetizo isso sobre a tua vida. Você não mais vai ser só ouvinte, mas você vai ser praticante da palavra de Deus. Deus te chamou para praticar a palavra dele.
Não deixa que os prazeres desta vida... Ah, Jesus, Deus está insistindo, irmãos, nisso aqui. Não deixa que os prazeres, não deixa que as decepções sufoquem você, que as provações desanime você, que as preocupações paralisem. Irmão, preocupação é um negócio que paralisa a gente. Eu tenho vivido uns dias que eu estou numa luta intensa contra preocupações. Porque você estar à frente do ministério é uma grande responsabilidade. É algo assim, eu ainda estremeço quando alguém me chama de pastora. Você acredita, irmã Elaine? Pastora Tatiana, aquilo ali me sacode por dentro. Eu me tremo. Porque eu sei a grande responsabilidade que é conduzir pessoas para o reino. Levar a palavra do reino. Porque é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo sobre Ele. É sobre Jesus, não é sobre nós. E a igreja tem que despertar. Tem que haver um sacudir nessa noite na tua vida. Não, eu já faço a obra. Não tá, essa palavra não é para mim. Irmãos, a palavra diz que por mais que a gente faça, a gente vai ser servo inútil. Porque a gente só faz aquilo que está sendo mandado fazer. Ô tristeza, Jesus. Ô coisa difícil. Mas se Ele te chamou, Ele te capacita. Ele te leva. Ele te fortalece. Você que estava abatido nessa noite, você que estava desanimado nessa noite, receba um fortalecimento do Senhor. Receba um renovo da parte de Deus essa noite. Deus, Ele te chamou para frutificar 100 vezes mais. E isso aí que veio para te abater, essa luta aí que está tentando te parar, vai ser o testemunho da tua vitória. Vai ser a alavanca. O pastor costuma falar como é que é o nome? É alavanca, né, pastor? É alavanca para poder te levar para o alto, irmãos. Porque não tem outro caminho. Se você está sendo humilhado, você vai ser exaltado. Se você está sendo humilhado, é natural, é um curso natural. Agora, não adianta querer exaltação se não está tendo humilhação. Tem esse porém também. Não adianta. Eu vou ser exaltada. Mas antes tem que haver humilhação. Tem que descer primeiro. Os discípulos, eles não tiveram medo, eles não tiveram vergonha de dizer: Senhor, não estou entendendo essa parábola. O que o Senhor quis dizer com esse negócio de semente? E o discípulo, ele não pode ter medo de falar com Jesus, amém? O discípulo, ele não pode se intimidar, ele tem que perguntar. Ele não está entendendo, ele vai para o joelho, se tranca no teu quarto. Senhor, como é que eu faço para sair? Não pergunta por que não. Como é que eu faço para sair dessa situação, Jesus? O que eu posso melhorar? O que está acontecendo dentro de mim que é necessário o olheiro amassar o barro? Né? Porque a aprovação é isso. A aprovação é a gente estar passando na olaria. É a gente estar sendo amassado ali, o olheiro está vendo pedrinha, desmancha o vaso e faz o vaso de novo. E está sendo amassado ali, irmão. Dói, né? Dói. Mas tem um que vai fazer de você um vaso de honra. Que vai fazer você um vaso que vai saciar a sede de outras pessoas. Pensa nisso, irmão. A tua vida não é para ser uma vida de derrota, não. A tua vida é para saciar outros. A tua vida é para você fluir, ser fonte. Ele diz que vai fluir de dentro do nosso interior águas vivas. Águas vivas. E você vai saciar muitos ainda. Você está achando que acabou a tua história? Ela está só começando. Ela não acabou. E não adianta você pensar, não, mas aqui realmente a gente tem que entender, irmãos, que aqui não é o fim. Aqui não é o fim.
Ah, eu perdi casa, eu perdi marido, eu perdi filho, eu perdi mulher, eu perdi marido. Ih, você está achando que perdeu alguma coisa? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, diz o Senhor. É quando você perde que você ganha. Você ganha no reino. Você ganha, você cresce espiritualmente, você amadurece, você se torna alguém com maturidade para poder aconselhar outros. Irmãos, essa semana foi domingo. Saímos aqui do culto, foi uma glória, o culto de Santa Ceia foi uma bênção, né? E chegando em casa, na hora que eu achei que eu ia descansar, o telefone toca. Aí atendi o telefone e tal, e comecei a conversar com a ovelha lá e tal. Não é nem ovelha, é uma pessoa que deram meu número e eu estou ajudando de outro estado. Pensa. E vamos lá. Estou conversando com ela, ai, pastora, a senhora é uma psicóloga. Aí eu falei, ai, Jesus, olha isso. Eu, uma psicóloga. E aí a pessoa, irmãos, é uma pedagoga. Pensa. Não é uma pessoa, né, leiga, não. Uma pessoa estudada, uma pessoa que orienta outras pessoas. Uma pedagoga é um patamar maior na escola, é mais do que o professor. O pedagogo, ele passa as matérias para o professor dar aula. Pensa. Aí quando aquela mulher começou a falar aquilo comigo, eu fiquei, Jesus, que responsabilidade. Que situação, olha aí. E você fica ali, aí eu falei, não, mas não sou eu não, é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Amém? E é isso aí que você tem que mostrar, que você está saciando alguém, que a sua vida está servindo para alcançar outras pessoas. Você não nasceu para ficar dentro de casa, socado numa cama, socado no sofá. Não! Deus quer fazer você produzir. Você vai produzir em nome de Jesus. Amém? Vamos se levantar, vamos ficar de pé. Vamos vir aqui no altar, os cantores vão cantar mais, né? Eu só quero fazer uma oração com você que precisa desse sacudir. Que queria entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo comigo? Por que eu não estava conseguindo produzir? Porque as preocupações estavam te sufocando. Porque as decepções estavam te matando. As aves de rapina estavam vindo ali roubando as sementes que estavam sendo lançadas. Vem para cá para o altar, igreja. Vem para cá, ó. Vem para cá, para pertinho do altar. Aqui, do altar, vai fluindo aqui, ó, uma cachoeira do Senhor. Coloca no teu coração aí, que está te angustiando. Como falei, Senhor, o que eu faço? Como que eu consigo sair? Como que eu faço para receber a tua palavra e me converter? Conversa com Deus. Ele gosta desse tete a tete. Irmãos, Deus, ele quer ser nosso amigo. Desde o início, Deus descia até o Éden para conversar com Adão. O pecado rompeu com esse laço de amizade, mas Deus enviou Jesus para nos religar a Ele, amém? E fazer possível novamente sermos amigos dEle. Oh, meu Deus, está aqui o teu povo, Jesus. O povo que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite. Para adorarmos juntos o teu santo nome, Senhor. Para entendermos a tua santa palavra, Deus. Para compreendermos, ó Pai, que é muito mais do que pensamos, do que podemos imaginar, Jesus. Deus, o Senhor nos atrai. É nas nossas lutas, é nas nossas condições em que estamos fragilizados. É quando, Pai, achamos que está tudo perdido, que não tem como, Pai, sairmos dessa situação. É aí que Tu se mostra para nós, Jesus. É aí que Tu se revela para nós, Senhor. E nos mostra o caminho de vida. E nos conduz aos pastos verdejantes. E nos traz de volta. Aleluia. Se cantará, e nos traz de volta a vida. Jesus, e nos traz o renovo. Deus,
Oh, Espírito Santo de Deus, tu sabe como é que estão os corações aqui presente. Deus, o Senhor, Pai, trouxe esse homem, essa mulher, o Senhor trouxe essa jovem aqui para dizer: eu quero fazer de você uma árvore frutífera. Eu tenho um propósito com a tua vida. Não se perca. Não dê lugar ao diabo. Enfrente essa luta de cabeça erguida, porque eu vou à tua frente. Eu levanto meu exército para lutar por você. Filho meu, filha minha. Não é na nossa força, irmãos. É nele. É nele. É nele que nos resguardamos. É nele que nos respaldamos. É debaixo da sombra dele que nós nos escondemos. Se o sol da luta está machucando a tua pele, há uma sombra onipotente, há uma sombra onipresente. Senhor, para você se esconder, para você estar, para você habitar. Há asas, há um esconderijo. Há um esconderijo para mim e para você, irmãos. Oh, meu Pai. Jesus, eu sei que tem pessoas aqui com causas, Pai. Com causas importantes, ó Pai. Que estão sendo apresentadas diante do Senhor. Eu não digo causas difíceis, porque para o Senhor nada é difícil, Deus. Mas eu digo importantes. Nós cantamos aqui o Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de você. Ele continua sendo Deus. Mesmo que você esteja sendo sufocado por essa aflição, por essa luta, Ele ainda é o mesmo Deus. Oh, Jesus, então, Pai, eu te peço, Pai, pela tua infinita misericórdia, que tu possa estar agindo, Pai, em prol dessa irmã, desse irmão, ó Deus, por essa jovem, por esse homem, por essa mulher. Oh, Espírito Santo de Deus, limpa o nosso interior, limpa a nossa mente, cura, Pai, cura o nosso interior. Cura o nosso interior, ó Deus, para que possamos, ó Pai, aleluias, ser sal e ser luz para essa geração, Pai. O mundo está em trevas, ó Pai, e são densas trevas, ó Deus. Não dá nem para falar que é um escurinho, não, Jesus, não tem nem mais como falar isso. São densas trevas, ó Pai. É tão intenso, Jesus, que muitos dos teus têm se perdido, e a tua palavra já dizia isso, ó Pai. Que se fosse possível, Satanás tentaria enganar até os escolhidos. Mas eu te peço, Senhor, tem misericórdia, nos guarda, Pai. Nos guarda, nos livra, Espírito Santo de Deus, e nos faz brilhar no meio dessa geração corrompida, Pai. O Espírito Santo de Deus está te consolando, minha irmã. Está dizendo para você: não temas. Não temas, porque eu sou teu ajudador. Não temas, porque eu não mudei. Oh, Jesus, continua abrindo o nosso entendimento, assim como tu disse aos teus discípulos, Senhor. A voz é dado, o entendimento do reino. É isso que nós precisamos, a revelação do reino, a revelação da eternidade, Jesus. A tua revelação, Pai de amor. Deus, traz para nós, ó Pai, porque Paulo, quando ele viu o terceiro céu, Pai, aquilo fez ele enfrentar as adversidades que ele enfrentou aqui. Cada chicotada que Paulo levava, Pai, ele lembrava do que ele tinha visto. Ele lembrava do que o Senhor tinha mostrado, e ele falava com ele mesmo: vai valer a pena. Vai valer a pena, 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 vai valer a pena.
cantarás. Irmãos, ele levava 39 chibatadas, mais algumas. Porque quando dava 39, os soldados paravam, fingiam que tinham perdido as contas e começavam a chicotear Paulo de novo, presbítero Adriano. Ore cantará, mandarase. Só vendo, Pai. Só, Pai. Só participando, Pai, das coisas da eternidade é que vamos suportar, Jesus. Então traz para nós, ó Pai. Abre para nós, Senhor, nos revela, Pai. Nos revela e que haja em nós, ó Pai, um terreno fértil, Jesus. Um terreno fértil, ó Deus. Afasta qualquer erva daninha. Olha a erva daninha. Arranca ela daí em nome de Jesus, meu Pai. Jesus, as pedras da dúvida, Pai. As pedras, ó Pai, da incerteza. Oh Deus, tira, Pai, do nosso coração, o Espírito Santo. Nos limpa, Pai. Limpa o solo. Ara a terra, arabandaracê, decandarabandás. Deus está arando a tua terra nessa noite. E você vai frutificar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.